pessoal, meu nome é Fernanda Manhota, eu sou professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais aqui da FAAP e esse é mais um episódio do nosso papo com ex-alunos, nosso papo com egressos, a nossa prata da casa. Hoje eu tenho a alegria, o prazer de receber dois ex-alunos muito queridos com quem eu tive a oportunidade de conviver durante vários anos e que hoje estão em posições de sucesso nas suas carreiras. Eu tenho aqui comigo Carlos Esteola, trabalhando no TikTok Brasil, e tenho também Rafael Vilela, trabalhando no Scotiabank. Carlos fala conosco aqui de São Paulo, no Brasil, e o Rafa fala com a gente direto do Canadá. Então, sem mais delongas, eu queria dar as boas-vindas aos nossos convidados, agradecer pela disponibilidade, pelo tempo que eles, enfim, disponibilizaram para participar dessa conversa. E a ideia dessa sequência de papos que nós estamos fazendo aqui é justamente mostrar um pouco sobre as histórias, as trajetórias dos nossos ex-alunos e também, com isso, motivar você que quer ser um profissional de relações internacionais, que quer atuar nessa área, que tem interesse em seguir essa carreira e que quer saber um pouco mais a respeito das possibilidades que o mundo de relações internacionais te oferece. Eu, aliás, convido para que todos assistam a série de vídeos que nós estamos produzindo. Hoje, como vocês podem imaginar, o papo está mais centrado no setor privado, né, nas empresas, e que é, no final do dia, uma das grandes opções de atuação profissional do nosso campo do saber. Mas não se restringe a isso. Se você é um candidato ou um aluno de relações internacionais mais propenso à área de governo ou ao terceiro setor, por exemplo, tem outras conversas que muito provavelmente também te interessarão. Então, já fica o convite e agora, claro, vou pedir para que os nossos convidados se apresentem um pouco mais, contem de que ano eles são, né? Qual é a turma de formatura de cada um deles, são de épocas aí um pouquinho diferentes, e também que eles descrevam um pouquinho melhor para nós qual é a função que eles têm exercido nas empresas em que hoje eles se encontram, quais são as atividades predominantes que eles realizam por lá. E ao longo do nosso papo, então, vamos falar um pouquinho sobre a trajetória acadêmica, sobre as outras experiências profissionais, né, na vida profissional também. E vamos deixar algumas dicas, sugestões, recomendações para quem está chegando agora e quer ter sucesso na área de RI. Vou começar então por aquele que fala conosco de mais longe. Vou começar pelo Rafa Vilela. Rafa, direto do Canadá. Rafa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria então que você começasse contando um pouquinho de quando você se formou e de o que você faz hoje em dia no setor financeiro, né, canadense, mais especificamente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fê. Eu me formei em 2018 na FAAP, uma instituição que eu amo, que eu tive o prazer de passar a minha carreira. E hoje eu estou no Scotiabank. O Scotiabank é um dos 5 maiores bancos aqui no Canadá. Eu moro em Ottawa. E o que eu faço hoje no Scotiabank, eu sou supervisor. Basicamente, a minha função é cuidar de pessoas que estão se inserindo do banco, então entrantes que vão entrar no banco na parte de auxiliar eles a se adaptar, a encontrar o espaço deles e auxiliar na carreira deles também, dando coaching e toda essa parte que seria na parte gerencial. E também eu lido diretamente com clientes que são do Scotiabank e que, quando eles têm alguma dúvida ou querem fazer alguma reclamação, eles são passados a mim para que eu possa auxiliá-los e para que eles possam ter suas dúvidas sanadas ou que tenha que ser escalado algum problema feito pelo banco. Perfeito, e agora eu já vou passando então a palavra ao Carlos. Carlos, que trabalha numa empresa que está conhecida, né? Vários de vocês que estão aí nos acompanhando com certeza consomem a plataforma TikTok, e o Carlos então vai nos contar o que um profissional de relações internacionais como ele está fazendo lá na TikTok Brasil. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, Fer, obrigado pelo convite. Eu fiz relações internacionais na FAAP de 2014 até 2019. Era originalmente para eu me formar em 2018, mas acabei trancando a faculdade um ano para ficar fora do país, então eu atrasei minha graduação em um ano e acabei me formando em junho de 2019, faz um tempinho já. Atualmente eu trabalho na TikTok Brasil, né? É uma empresa chinesa que chama ByteDance, e um dos produtos, uma das
das empresas dentro da ByteDance é o TikTok. Eu sou do time de qualidade, na verdade, é um departamento global que chama Trust and Safety, e é justamente fazer esse gerenciamento do conteúdo, fazer a segurança do conteúdo. Eu tenho muito contato, né, com gente do mundo inteiro, que a gente trabalha de forma muito próxima, e é basicamente isso, é cuidar do conteúdo, da segurança, né, zelar pela segurança para que seja uma plataforma segura para todo mundo conseguir utilizar de maneira bem criativa, né, que a gente diz. Exatamente. Então, se você está preocupado com a sua segurança dentro dessa plataforma, a gente já deixa os contatos do Carlos, ele é o responsável por garantir que tudo corra bem, né? Mas, bom, eu queria então aproveitar isso que eles acabaram de dizer para trazer uma questão a respeito de quais características da formação em relações internacionais foram e têm sido úteis para cada um deles na gestão do dia a dia, na realização das suas tarefas, do seu ofício profissional. A gente sabe que uma área como relações internacionais é absolutamente vasta, né? A gente passa os 4 anos da nossa faculdade explorando um pouco essas possibilidades. Todo mundo sabe que relações internacionais envolve um misto de política, de economia, de direito, que as possibilidades profissionais são bastante variadas também. E eu imagino que cada um deles, evidentemente, explorou um caminho mais específico dentro de RI, mas que ainda assim a nossa formação original tenha contribuído em alguma medida para a posição que eles ocupam agora. Então, vou começar dessa vez pelo Carlos, perguntando, Carlos, o que de relações internacionais você encontra todos os dias na função que você tem exercido na TikTok Brasil? Bom, eu acho que o curso de Relações Internacionais, como você disse, é muito amplo, né? A gente tem colegas aí que estão na moda, estão no varejo, estão na economia, a gente conhece todo mundo. E eu acho que o profissional de Relações Internacionais é muito flexível. Assim. A gente tende a entender um pouco de tudo, como você disse, economia, administração, política, e eu acho que isso torna um profissional tão interessante, porque a gente consegue conversar de tudo, de certa forma, assim. A gente tem uma cabeça muito aberta para conseguir resolver esses tipos de problemas que envolvem vários stakeholders, eu diria assim. No dia a dia do meu trabalho, como eu disse, eu acabo tendo muito contato com pessoas de forma global, assim, do mundo inteiro. Então, é um time na Europa, é um time na China, e eu acho que a formação com certeza me ajudou a ter esse tato para conseguir conversar e entender a cultura, né, a barreira cultural, a barreira linguística e conseguir, de certa forma, desenvolver um trabalho bem legal com eles. Perfeito. Rafa, e você? Como você percebe essa questão? Eu não posso concordar mais com o Carlos. A RI é um fantástico esse curso, o fato de você poder conhecer tudo um pouco e poder trabalhar um pouco com tudo, porque você trabalha desde com administração, trabalha com direito, a própria relação governamental, e tudo isso é uma coisa que te desenvolve de uma forma incrível. Aqui no Canadá, isso me ajudou muito, o fato de eu ter participado de vários projetos e aprendido a me comunicar, igual o Carlos comentou, na parte cultural, na parte da linguística, e isso tem feito, principalmente, me ajudado muito no meu trabalho, porque eu lido com diferentes culturas, diferentes nacionalidades. O Canadá é um dos países que tem a maior multiplicidade de culturas aqui, então a gente acaba lidando com cada tipo diferente de pessoas, diferentes tipos de identidade mesmo, e aí acaba ficando... o curso de Relações Internacionais me deu uma grande perspectiva de como lidar com essas pessoas, e como o próprio Carlos mencionou, a gente conhece um pouco de tudo, então a gente pode opinar sobre diferentes segmentos, sobre diferentes áreas, e a gente tem essa possibilidade de ter essa conversa como mais aberta, porque a gente tem essa formação em diferentes áreas. Perfeito. Eu queria agora explorar um pouquinho sobre a trajetória de vocês, né? Queria que vocês lembrassem lá no início da graduação, quando vocês eram ainda candidatos prestando um vestibular ou alunos dos primeiros semestres, o que vocês imaginavam que seria da vida de vocês no campo de relações internacionais? Então, um pouco aquela brincadeira expectativa e realidade, né? O que você imaginou que você ia fazer na área de RI? Qual era a sua ambição mais inicial? E de que maneira os seus caminhos foram se alternando, né, ao longo do processo para culminar na carreira corporativa que vocês têm agora? Eu acho legal fazer essa pergunta, porque a gente sempre brinca que em RI, justamente por essa vastidão toda, sempre tem quem entra querendo salvar o mundo e sai querendo destruir o mundo,
e sempre tem quem entra querendo destruir o mundo, mas sai salvando o mundo, né? É uma brincadeira que a gente sempre faz com os nossos alunos e é bem comum que as personas profissionais, as identidades, né, das pessoas ao longo da graduação se alterem muito também e as próprias preferências mudem. Então, queria saber se com vocês teve isso, vocês mudaram de ideia ao longo da jornada ou se vocês sempre tinham o interesse em atuar nessa área. Vou começar agora pelo Rafa. Eu comecei querendo salvar o mundo e acabei aqui nesse sentido destruindo, né? Porque falam-se muito de banco. O banco hoje é uma coisa que as pessoas acabam tendo que ver que o banco, ele realmente, a gente tenta ajudar, mas é claro, uma área privada, ela acaba de qualquer forma tendo essa ideia de que a gente acaba prejudicando as pessoas. Mas eu queria, no começo da minha carreira, eu queria ser um diplomata. Essa foi a minha ideia de começar relações internacionais. Tanto que quando eu saí do país, como o Carlos mencionou, era para me ter formado também em 2016, era para formar em 2017. Acabei formando em 2018 pelo fato de eu ter ficado um ano em Montreal estudando francês, porque essa era a minha ambição de ir para a área diplomática. Mas depois de um certo tempo, quando eu cheguei aqui no Canadá, o Scotiabank tomou meu coração. Foi como amor à primeira vista. Foi o primeiro emprego aqui no Canadá e foi onde a instituição, o próprio banco, a forma, os valores, o que eles trazem, me conquistaram. E aí eu falei, é aqui que eu quero pôr meus pés e é aqui que eu quero construir uma carreira. E desde 2020 que eu estou trabalhando no Scotiabank, tenho feito podido ajudar as pessoas que entraram no banco e os clientes agora, principalmente nesse momento que a gente está numa situação de pandemia e todo mundo está precisando um pouco de ajuda. E você, Carlos, conta um pouquinho pra gente. Bom, quando eu entrei em RI, eu queria trabalhar com moda, né? Eu queria trabalhar com marketing, moda, falava muito disso. Eu acabei escolhendo RI justamente por ter esse viés mais internacionalizado. Eu não optei por marketing, porque eu achava que RI ia me trazer isso que eu queria de internacionalização, de certa forma. Eu queria trabalhar com moda, marketing, moda e, nossa, hoje em dia eu não me vejo mais nessa área de jeito nenhum. Eu acabei fazendo intercâmbio e trabalhando com atendimento ao cliente, então foi uma coisa que eu também nunca me imaginei e gostei muito, né, de ter o contato com o cliente, de transformar a experiência do cliente. E daí, quando eu retornei para o Brasil, eu entrei numa startup trabalhando nessa área de Customer Success, que está super em alta hoje em dia. Todas as empresas têm esse atendimento humanizado, sempre pensando, né, no cliente, eles chamam de Customer Centric, que é justamente toda a empresa ser muito voltada, um dos pilares. E hoje trabalho com tecnologia, não me vejo saindo, amo trabalhar com tecnologia, gosto muito e eu mudei bastante. Eu acho que, assim, é o que você disse, a persona durante a faculdade, você se transforma. É muito difícil, pelo menos eu penso nos meus colegas, que entrou querendo alguma coisa e saiu na mesma coisa. Assim, acho que eu não conheço ninguém que foi assim. Exatamente. Aqui a gente tem 2 exemplos, inclusive, né, de como perfis diferentes, interesses diferentes podem culminar também em surpresas agradáveis. Um querendo estudar e se dedicar aos assuntos mais ligados à moda. Eu lembro que a gente conversava muito sobre o mercado de luxo, que era muito do interesse do Carlos. O Rafa sempre muito enviesado para essa linha da diplomacia, mas ainda assim, com as habilidades e competências que eles puderam desenvolver ao longo da carreira, né, ao longo das experiências profissionais e, claro, dentro da faculdade, eles puderam se capacitar e hoje se descobrir em ramos diferentes, né, mas que trazem de alguma forma essa satisfação, esse prazer que eles estão descrevendo. E eu queria justamente agora entrar nesse processo, né, como é que foi essa mudança de perspectiva, a trajetória acadêmica / profissional de vocês ainda durante a graduação, que experiências foram marcantes para vocês definirem esses caminhos, coisas que vocês fizeram aqui mesmo na FAAP e fora da FAAP que vocês julgam relevantes. Eu me lembro muito desses 2, né, queridos ex-alunos agora, colegas de profissão, como pessoas muito ativas aqui na FAAP, né? A gente se encontrava sempre fora do horário de aula, eles exploravam todas as possibilidades de coisas que a FAAP oferecia, tinham uma relação muito amigável com os professores, sei que vários deles mantêm essa amizade com os docentes até hoje, né?
Então, isso tudo foi construído com bastante afeto ao longo desses anos e eu queria, então, construir esse caminho, né? Como é que a gente saiu daquela primeira intenção e chegou no ponto em que a gente se encontra. Vou começar agora, então, pelo Carlos. Eu acredito que quando você entra na faculdade, você está idealizando alguma coisa que você está trazendo, né, do colegial, que é uma experiência sua, muito assim, você não sabe o que é a vida. Eu acho que é assim que a gente pode falar. Isso muda muito na faculdade. E a FAAP oferece aquela possibilidade de você puxar matérias de outros cursos. Então, cada aluno acaba fazendo o currículo, né, do próprio jeito. Você pode puxar uma matéria do curso de cinema, o curso de arquitetura. Eu puxei matéria de marketing de luxo, marketing de moda. Então, isso agregou bastante para mim nessa questão de ter uma base também em marketing, que é um assunto que eu gosto. E então, se você tem bastante interesse em alguma disciplina de ADM, né, matemática, mais matérias de economia, que a gente já tem bastante, você acaba moldando o currículo do jeito que você quer e saindo um profissional muito mais preparado para seguir o que você quer. E você, Rafa, o que você acha que foi importante assim, durante a sua trajetória, que moldou um pouco esse seu caminho por aqui? Assim como o Carlos, a FAP foi minha primeira casa, eu podia dizer. Eu chegava às 7 da manhã e saía à meia-noite. Porque eu me aventurei em tudo. Na verdade, eu aproveitei a FAP como todos os estudantes deveriam aproveitar. Eu me aventurei em direito, eu me aventurei na administração, eu me aventurei em todas as áreas que podia pegar matéria, e também participei dos cursos estrangeiros, dos cursos mesmo que oferece, por exemplo, português avançado, tudo que a FAAP oferece, a ENERI, Fórum FAAP, tudo isso eu recomendo. Tem que participar. Eu acho que o básico de tudo isso, para que você tenha... A FAP é muito boa, as matérias são muito boas, tudo isso, mas para que você aprenda mesmo, para que você se desenvolva, você tem que participar de tudo que a faculdade oferece. E fazendo isso, você vai ter uma formação completa, que vai te dar um espaço no mercado de trabalho e que ainda assim você vai conseguir, como a gente falou, se desenvolver em diferentes segmentos, ter uma conversa em diferentes áreas. E nisso eu acho que é isso que eu fiz. Eu acho que eu gosto muito de relações internacionais, mas eu falei, eu quero aprender diferentes áreas, eu quero me desenvolver como pessoa e como profissional, e pegando essas matérias e indo atrás de cursos, o próprio curso de negociação internacional, próprios cursos que a gente participou, isso tudo faz a sua formação ser cada vez melhor e te dá mais espaço no mercado de trabalho. Agora eu queria fazer uma pergunta para dar aquela nostalgia básica, né? Queria saber qual é o espaço da FAAP em que vocês mais ficavam, ou o espaço preferido. Eu estou conversando com vocês aqui direto do campus, né, do nosso Business Hub, o B-Hub, que é um espaço criativo, convidativo, geralmente o pessoal gosta muito daqui, mas como aqui nós temos muitos espaços especiais, eu queria saber, por uma curiosidade aqui, qual espaço mais faz falta para vocês aqui da FAAP? Rafa, vou começar com você. Eu gostava muito de passar meu tempo na área de estudo, onde praticamente a gente estuda, pode ter espaço para conversar com os amigos. Gostava muito da biblioteca, onde desenvolvia, fazia parte de estudos, além de ter uma excelente coleção de livros, coleção de filmes que você pode alugar e levar para sua casa. E também a parte de onde tinha os computadores, que era o Senin, que é a parte que eu adorava também, que a gente ia lá fazer pesquisa, que é onde se encontrava com os amigos para conversar, para se desenvolver, para que a gente pudesse passar uns bons momentos. Maravilha. E o Carlos, eu vi que falou do Senin ali, ele fez assim com a cabeça, lembrou com saudade do Senin, aquele resumo, né, para a prova que a gente ia imprimir, né? Eu digo a gente porque eu também estudei aqui lá atrás, sou mais jurássica do que eles, né? Eles são mais novinhos do que eu, mas eu também lembro bem do Senin. Gente, falar do Senin me dá muito gatilho, né? O Senin é aquela área onde tem todos os computadores ali, então todos os alunos de todos os cursos ficam ali, você consegue ver todo mundo, você consegue... E os seus amigos ficam ali com você. Eu lembro de fazer trabalhos, assim, das 7 da manhã até as 10 da noite, digitando trabalho de sociologia, e dá uma pausa e vai comer na Barcelona, que é a padaria que fica na frente. Então, são essas memórias afetivas
que a gente tem de amizade e de ser tipo, um período incrível assim da vida que deixou muita saudade para mim. Eu amo o Senin de paixão. Inclusive, a última vez que eu fui lá pegar meu diploma, estava fechado. Eu falei, meu Deus, não. Eu quero que esteja aberto para sempre. Mas, ó, fica tranquilo, ele continua aberto, viu? Eu, pessoalmente, vou lá me certificar, ele só fecha realmente para os alunos poderem dormir, porque se a gente não fechar o Senin, as pessoas vão dormir dentro dele. Então, ele continua existindo. O legal do Senin é que ele é de fases, né? A hora que chega aquela parte de provas, fica lotado, você não consegue quase sentar, e todo mundo imprimindo loucamente, que tem uma cota de impressão, né? Se eu não me engano, são 40 páginas por semana. E daí você pega a impressão de outra pessoa. É aquela animação, assim, é muito legal, eu amo. Muito bem. E agora, meninos, eu queria saber um pouquinho mais, já caminhando para o fim do nosso papo, sobre como vocês veem, né, as habilidades, as competências que são importantes tanto para um profissional de relações internacionais, como também para alguém que quer se inserir numa carreira corporativa semelhante a essa que vocês hoje possuem, né? Cada um num setor diferente, numa indústria diferente. Então, eu gostaria muito de saber, né, o que vocês destacariam para essa nova geração que vai se formar, que está estudando ou que está começando mesmo no campo de RI, como sugestões, dicas, recomendações. E aí a gente pode falar de tudo que vocês acharem que for pertinente. Eu sei, por exemplo, que o Carlos teve uma experiência internacional bem legal, que a gente acompanhou aqui, né? Ele trabalhou na Disney durante um tempo, fez maior sucesso, depois ele até pode contar essa história na hora de responder, se ele quiser. O Rafa mencionou também, teve uma experiência internacional em Montreal e, além disso, participou de uma série de coisas, né? Como ele bem disse, ele estava em tudo que era projeto, iniciativa, foi uma pessoa que se internacionalizou bastante, não à toa, né? Tá morando até fora do Brasil. Agora estou feliz da vida de saber que ele vai até se vacinar lá no Canadá. Ele me contou antes de começar as gravações, né? Nessa pandemia, a gente fica alegre quando tem essa notícia. Então, vou começar justamente pelo Rafa. E, Rafa, queria então que você desse algumas dicas, sugestões, orientações sobre essas habilidades e competências que te parecem importante alertar e dividir com a nova geração aqui dos nossos alunos de RI. Então, Fê, é uma pergunta muito pertinente e eu acho que é muito importante essa pergunta. É o fato, hoje, a parte linguística, não? Eu acho que hoje o inglês é essencial. É preciso investir na parte do inglês e outros idiomas que você tem interesse. A própria FAAP tem uma central de idiomas que você pode fazer cursos, pode aprender outros idiomas. Eu tive a oportunidade de participar e é muito interessante. Então, você que vai entrar na FAAP, vá buscar essas oportunidades se você não tem um inglês fluente ou que você acha que pode melhorar. Outra coisa que eu acho fundamental é não esperar que as oportunidades caiam no seu colo. Vá buscar oportunidades, vá conhecer. Por exemplo, quando eu estava no meu período estudando na FAAP, eu fui me aventurar no Multi, que para quem não conhece, o Multi é um projeto de direito que você tem uma participação internacional em Viena, que como se fosse um projeto de disputa entre um claim e o correspondent, não? E esse é o fato. Eu achei muito interessante me aventurar nisso, porque além de ter o networking, que se você conhece pessoas de direito, que você consegue conhecer professores, novos professores, você também tem essa parte que você conhece um pouco. Será que eu devo me aventurar? Será que eu quero ir na minha carreira mais para o lado do direito? Será que eu quero ir mais para o lado da economia? Será que eu quero ir mais para o lado da administração? Pessoalmente, eu nunca imaginei trabalhando num banco, mas tudo tem uma possibilidade e a gente tem que experimentar de tudo na vida. Então, nesse ponto, você tem que pensar o que você tem interesse. Claro, você começar a sua carreira, se é diplomacia, vá atrás, procure os professores, porque quando eu queria diplomacia no começo, eu procurei vários professores, inclusive a Fernanda, falando: Fernanda, eu quero diplomacia, o que eu tenho que fazer para chegar lá? O Marcos Vinícius e outros professores da FAAP, que eles acabaram me dando vários tipos de leituras extras, várias informações, que às vezes você acaba não tendo essas informações se você não procurar. Então, eu acho que o essencial é a parte linguística e você se aventurar, como o Carlos fez, como outros alunos também fizeram, que eu conheço, e buscar suas oportunidades, porque a FAAP é imensa em oportunidades. Você tem que se buscar e vir conhecer e questionar, indagar,
Porque isso é a docência, isso é você querer crescer como profissionalmente, assim como você como estudante. Maravilha. E você, Carlos, o que você diria para os nossos recém-chegados? Acho que a primeira coisa assim, que eu penso em falar, né, para essa nova geração de estudantes e um dia profissionais de RI é saber que o curso nunca é o mesmo. Né? Eu acho que depende muito de qual momento da história você está estudando RI. Por exemplo, na minha graduação, a gente pegou a reeleição da Dilma, a gente pegou o Trump, uma coisa que a gente nunca imaginava. A gente lembra no começo, né, do ano, a gente dava risada e falava jamais, esse homem vai ganhar. Você, inclusive, foi cobrir a eleição, né, Fer? Então, assim, é muito do momento da história que você está estudando. Assim, quem estudou antes pegou o Dilma 1, pegou o Obama 2. Então, assim, essa questão de que depende do momento da história, isso é muito legal, porque é um curso muito que a cada momento está mudando. Eu acho que quem entra agora vai estudar muito sobre o corona, né? E são essas questões, assim, que vão pautando o curso, de certa forma. Sobre as experiências, é isso, é se jogar mesmo. Uma coisa que eu não fiz e queria ter feito, acho que uma dica faz estágio. E se você quer RH, faz estágio. Se você quer marketing, se você quer direito, assim, procura estágio logo no segundo semestre. Uma coisa que eu teria feito se eu fizesse uma faculdade hoje em dia. Eu não fiz estágio, mas também deu certo hoje em dia. Mas, assim, gostaria de ter experimentado outras coisas durante o estágio. Eu acho que esse é o momento da faculdade para você experimentar e saber o que você não gosta, o que você gosta, entendeu? E tem a questão de intercâmbio também, né? Quem tiver a oportunidade, procurar. Eu, como você disse, eu fui para a Disney, morei 1 ano na Flórida, trabalhei 1 ano na Disney, foi maravilhoso, eu amo de paixão aquele lugar. Mas o Rafa, por exemplo, né, foi para o Canadá, a gente tem colegas que foram para a China, para a Europa. Então, assim, possibilidades tem. Você saber o que você gosta e fazer de tudo para dar certo, assim. Sobre a Disney, cara, eu sou suspeito, né? Eu gosto bastante, tem um intercâmbio de 3 meses que todo mundo que está na faculdade pode fazer. E, geralmente, quem faz RI tem muito o perfil. Suas chances de passar são muito grandes se você é um estudante de relações internacionais. E depois eu fui contratado por 1 ano para trabalhar lá. E um visto mais dificilzinho, assim. E RI é uma das poucas formações que esse visto é liberado, que é turismo, hotelaria, RI. Então, eu tinha amigos que faziam design gráfico, por exemplo, e não conseguiram visto. Então, RI abre muito essa porta internacional para você. É um curso que todo mundo conhece e sabe que você é um profissional capaz de atuar em qualquer lugar do mundo, de certa forma. Excelente, eles falaram sobre as oportunidades internacionais, né? E além das chances que os estudantes aqui na FAP têm de cursar disciplinas, fazer cursos de verão no exterior, tem também, claro, os programas tradicionais, né? De passar 6 meses, 1 ano fora. Em muitos casos, os estudantes buscam programas de dupla titulação no exterior também. E a gente tem aqui no nosso campus um Instituto Confúcio, né, que explora as dimensões da cultura chinesa, o que é bem bacana, garante muitas oportunidades. E eu não sei nem se eles estão sabendo, porque essa é uma novidade, mas a gente acaba de inaugurar o Education USA aqui, que é um braço do governo norte-americano que tem como objetivo incentivar a troca acadêmica de alunos e professores, a mobilidade internacional entre, no caso, o Brasil, a FAAP e os Estados Unidos. Então, de fato, essa questão da internacionalização está na nossa veia, né? A gente de RI já nasceu com a rodinha no pé, mas a FAAP vai, de alguma forma, fomentando isso com as suas chances, que vale para todos os cursos, mas a gente, em geral, explora e aproveita bastante. Eu queria terminar essa nossa conversa perguntando e depois, né? Qual é o próximo passo que vocês imaginam para as carreiras de vocês? Então, quais são os planos que vocês têm feito em relação à formação complementar? A gente cada vez mais hoje fala sobre o lifelong learning, né? Então, aquela ideia de que a gente nunca está pronto o suficiente. A gente tem que continuar se aprimorando e estudando. Acho que os dois trouxeram isso como uma mensagem muito forte, né? A importância de seguir ampliando o próprio repertório. E eu estou muito curiosa para saber qual é o próximo passo, o que vocês querem estudar, que áreas vocês acham que ainda vale a pena conhecer mais para complementar a formação de vocês e profissionalmente, né, se tem algum sonho aí que vocês gostariam de perseguir. Vou começar pelo Carlos. Eu acho que para mim uma das coisas que não mudou desde que eu entrei na faculdade é a minha vontade de ir embora, né? Acho que foi uma coisa que a gente sempre conversou sobre isso, eu sempre tive essa vontade
de morar fora, assim, de vez, de construir uma carreira, de construir uma família, preferencialmente nos Estados Unidos, que é um país que eu gosto bastante. Então, assim, tenho muito essa vontade, né, a longo prazo, a médio, longo prazo, 5, 10 anos, e ficar na área de tecnologia, que é uma área que eu me encontrei, assim, que eu gosto muito, tanto do trabalho, quanto, se você pensa, né, nas empresas de tecnologia hoje em dia, elas têm uma cultura muito forte de diversidade, de always day one. Então, assim, eu não me vejo trabalhando hoje numa empresa mais tradicional, né, mais antiga, de certa forma. Eu gosto desse ambiente de startup, desse ambiente de tecnologia, porque pessoalmente são valores que me agradam e são valores que eu divido com a empresa. E de estudar, eu quero muito fazer uma pós, eu pretendo fazer pós nesse ramo digital mesmo, reinvenção digital, business digital, então é essa área que eu pretendo seguir mesmo. Maravilha. E o Rafa? Bom, Rafa, qual que é o próximo passo? Me conta. Bom, o próximo passo é, nessa área que eu já estou, nessa parte de supervisor, eu quero continuar me especializando na área gerencial, né? Então, a minha ideia é ser um manager ou algo acima disso. Então, para isso, eu preciso aprender um pouco de investimento. Então, nesse ponto, eu vou para uma área de aprender investimentos, tem que fazer um curso preparatório, fazer uma prova aqui para que eu possa trabalhar nessa área de investimento, que é uma área que me interessa bastante. Então, esses são os próximos. Ainda não tenho nenhuma ideia se eu vou para alguma pós-especialização, mas sempre aberto, como desde a minha decência, aberto a novas oportunidades. Então, aonde o destino me levar, eu vou indo. Então, eu acho que essa oportunidade de ser supervisor está sendo uma grande oportunidade. É algo recente, eu fui promovido faz 2 meses. Então, nesse ponto, está sendo algo novo e que eu tenho aprendido bastante. E aberto às novas oportunidades, aberto à vida aí. O que vier, a gente vai aprendendo e vai manejando. Maravilha, eu queria de novo então agradecer a disponibilidade, o tempo, a generosidade dessa conversa, né, Carlos e Rafa, que encontraram uma brechinha na agenda de trabalho nesse mundo pandêmico, incerto, para conversar com a gente. Eu acho importante deixar claro para vocês que nos acompanham que essa é uma conversa muito especial, porque de fato os vínculos aqui na FAAP, eles são permanentes, né? E nada do que foi dito aqui foi combinado, diga-se de passagem, né? A gente sequer estabeleceu antecipadamente perguntas, a gente está tendo uma conversa como se a FAAP fosse hoje a anfitriã de uma conversa entre amigos, profissionais que se admiram, né? Eu fico muito feliz de ver os meus ex-alunos, foram meus alunos hoje nessas posições. Como eu disse no início, são prata da casa, são orgulho da FAAP. Então, meninos, muito obrigada por terem topado essa conversa, por terem compartilhado as suas experiências. E eu acho que a mensagem que vocês transmitem e que a gente aqui corrobora sempre é a história da fé e café, né? Quer dizer, é importante a gente acreditar nas oportunidades da vida, mas também é muito importante a gente fazer por onde, a gente ter foco, disciplina e motivação. Então, vocês transmitem essa mensagem com a trajetória de vocês. Eu agradeço muito pela oportunidade dessa conversa. Já fica o convite para vocês voltarem mais vezes, espero que em breve presencialmente. No caso do Rafa, quem sabe a gente não faz, né, um FAAP Talk canadense, aí a gente vai lá para o Canadá visitar o Rafa. E o Carlos, logo menos, como ele falou, capaz de estar mundo afora, o que para mim como professor é sempre uma vantagem, porque onde quer que eu vá, eu sempre tenho uma casa para me sentir no meu lar, né? Então é isso, meninos, muito obrigada. Um ótimo dia para vocês, a você que nos acompanhou até agora. Eu agradeço muito pela sua audiência e eu espero que a gente possa se reencontrar em novos episódios dessa série que a gente faz aqui, homenageando os nossos ex-alunos e também trazendo informação para que você se inspire em relação à carreira e atuação profissional no campo de relações internacionais. Muito obrigada e até a próxima.